Beleza, então o assunto de hoje é importantíssimo, né? Não que os outros não sejam, mas eu vou falar de coisas legais. Eu não sei como foi com vocês, não sei como está sendo, mas eu sempre tive a impressão que integral era mais difícil. Então, acaba sendo mais. Sim, a gente tem que ter mais cuidado, né? Aí eu vou ter que pular algumas coisas, algumas aplicações. Eu vou tentar falar mais em detalhe da parte mais importante, e depois fazer uns comentários de algumas técnicas que vocês podem ver melhor depois no livro. Mas enfim. Aí hoje eu vou falar de duas coisas, né? Vou falar da integração por partes e na segunda parte da aula vou falar sobre como calcular áreas e o que isso tem a ver com a integral. Então, essa primeira parte, vamos lembrar que a gente estava falando de métodos de integração e a gente falou do primeiro, que é a integração por mudança de variáveis. E hoje vou falar do segundo método, que é da integração por partes. Esse método ele vem da fórmula da regra do produto da derivada, certo? Então, ó, isso aqui é o que eu falei lá quando eu comecei a falar de integral, né? A regra do produto da derivada, ela fala assim: regra do produto para a derivada, né? Ela diz assim, ó, vamos imaginar que a gente tem duas funções aqui, u e v, elas estão sendo multiplicadas, a gente vai derivar. Quando deriva, fica a derivada da primeira vezes a segunda. Isso era para ser um v aqui, tá? Mas a primeira vezes a derivada da segunda. Bom dia aí, Rodrigo, que eu esqueci de falar. Chegou depois, eu não tinha ligado o microfone. Bom dia, João. Tudo bem? Então, aqui nessa fórmula acontece uma coisa interessante, ó. Se a gente integrar isso aqui, porque aí, olha só, olha que interessante. Se a gente integrar esse termo, ele é uma derivada. Então, a integral dele dá UV. A integral da derivada da própria função. Não sei se eu enfatizei isso o suficiente, mas quando a gente integra uma derivada da própria função. Então, se a gente integrar bem aqui, vai dar UV. Se a gente integrar, aí o que vai acontecer? Se a gente olhar para esse outro lado aqui, aqui não vai ter integral. Mas aqui eu vou trocar a derivada de u pela derivada de v. E isso é interessante. Quer ver? Olha só. Primeiro vamos isolar qualquer uma aqui. Geralmente essa daqui primeiro. A gente isola. Vocês vão já ver por quê. Então, isolando ela vai ficar assim. UV' é igual a UV. Tudo isso derivado menos U''V. Então, se eu integrar isso tudo agora, né, vai ficar integral de UV'. Vamos supor que elas são funções de uma variável x aqui. Então, é U de x e V de x. Duas funções. Poderia ser f e g, mas só que U e V é mais legal. Então, fica UV' dx é igual integral de UV' dx menos integral de U''V dx. Aí, como eu falei, essa daqui, ela vira simplesmente UV. E aqui vai acontecer uma coisa interessante devido à fórmula da mudança de variáveis. Porque V' é dv dx. E aqui vai ficar UV. E aqui fica V vezes
du dx, dx. Então, se vocês lembrarem lá da fórmula da mudança de variáveis, bem aqui, aliás, bem aqui não, bem aqui. O que a fórmula da mudança de variáveis nos diz é que a integral da derivada de uma função é, na verdade, a integral de dv. Ou a gente pode usar aqui a regra da diferencial, que é o que conduz àquela fórmula. Então a gente chega à conclusão que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v, e aqui vai dar du. E essa é a fórmula da integração por partes. Certo? Então essa fórmula ela permite resolver muitas integrais. Na verdade, eu diria que a maioria. A maioria usando essa técnica aqui, porque a maioria das integrais é muito, digamos assim, bagunçada. Elas não são muito arrumadinhas igual acho que a gente estava fazendo. Que a gente faz uma mudança de variável, pronto, resolveu. Certo? Não que aquilo não seja importante, aquilo é importantíssimo, tá? Então isso daqui seria a demonstração dessa fórmula. O nome desse método é integração por partes. Porque justamente a gente separa a integral em duas partes e a gente troca. Vocês vão ver isso na prática, que na prática fica mais legal do que desse jeito tão abstrato. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui e vocês vão ver como isso funciona. Tem que usar uma técnica de vestibular aqui para memorizar essa fórmula, né? Ficar repetindo várias vezes que integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Ou não. Às vezes a gente memoriza de tanto usar uma coisa. Então, por exemplo, aqui, se fosse essa integral de x vezes e elevado a x dx. Certo? Então, o que a gente faz aqui é identificar um u e identificar um dv. Então, vamos chamar esse x de u e isso daqui de dv. Por quê? Porque na fórmula da integração por partes, eu vou transformar essa integral numa integral de v du. E quando eu fizer du, o que vai dar? Du vai ser a derivada de x dx, né? Que é o próprio dx. Então a integral, essa integral bem aqui, vai ficar mais simples do que a primeira. Esse é o raciocínio do método. Então o que a gente faz é, vamos devagar, aqui passo a passo. Primeiro a gente escolhe quem é u e quem é dv. Então u vai ser x e dv vai ser e elevado a x dx. Aí daqui a gente tem que descobrir quem é du e quem é v. Então na primeira a gente deriva e aí o du vai ser a derivada da função dx. Então o du vai ser dx simplesmente, tá? E esse dv a gente integra para obter o v. Então a gente vai integrar aqui. E nessa integração a gente ignora a constante. Por quê? Porque basta uma primitiva, não precisa ser todas. Então bem aqui, integrando a gente, integral de dv é v, integral de e elevado a x é e elevado a x. Certo?
Então, a gente parte daqui, identificando quem é U e quem é dV. A primeira a gente deriva e chega em du igual a dx. A segunda a gente integra e chega em v igual a e elevado a x. Tá? E aí, feito isso, a gente usa a fórmula. Então, fica integral de u dv é o quê? Né? Aliás, a integral de x e elevado a x é a tal da integral de u dv. Então, isso pela fórmula vai ser uv menos a integral de v du. E aí, pelo que a gente descobriu, u é x, v é e elevado a x, menos da fórmula, né? Integral de v du. Aí o v vai ser e elevado a x e o du vai ser dx. Certo? Está resolvido. Porque ficou x e elevado a x menos a integral de e elevado a x é a própria exponencial mais uma constante. Então, a integral de x e elevado a x dx fica e elevado a x vezes x menos 1 mais uma constante. Certo, pessoal? Eu sei que eu tenho que usar o método da integração por partes quando eu percebo que a integral ela é o produto de duas coisas muito diferentes. Então, tipo, nos exemplos que a gente viu na aula passada, a gente viu, por exemplo, assim, seno quadrado vezes cosseno. Aí eu percebo que o seno tem a ver com o cosseno porque um é a derivada do outro, né? Quando a gente fez, por exemplo, integral disso aqui. Na aula anterior a gente fez isso aqui, né? Por exemplo, integral de x dx sobre x ao quadrado mais 1. A gente percebe que essa função de baixo tem a ver com a de cima, porque a de cima é a derivada da de baixo, a menos de uma constante que está multiplicando, né? Então, isso daqui, quando isso acontece, a gente usa substituição ou mudança de variável. Já a integração por partes é diferente. Ela é feita quando a gente percebe que tem duas coisas aqui muito diferentes uma da outra. Tipo esse x e esse e elevado a x, são uma função linear e outra exponencial. É claro que ela não serve só para isso, mas o primeiro modo da gente se aproximar desse método e tentar entender ele é pensar assim, certo? Depois a gente vai ver que ele também serve para resolver integrais onde tem funções parecidas. Por exemplo, a integral de secante ao cubo é feita usando integração por partes. Eu não vou fazer ela hoje porque eu queria falar separado dessas integrais trigonométricas, que nem tem lá no cálculo A uma parte bem extensa. Mas eu não vou falar tudo aquilo que não vai dar tempo. Então esse seria o primeiro exemplo. Alguma Eu sei que deve ter muita dúvida, que a gente está começando a falar disso. Mas alguma coisa que a gente possa conversar agora, vocês querem perguntar algo em relação a isso? Uma dúvida? Não? Tem que rezar. Não, tá bom. É, Vamos ver mais um exemplo aqui, então. Bom, por exemplo, agora, integral de x ao quadrado, seno de x dx. Foi o que eu falei, né? Não parece ter muito a ver uma coisa com a outra aqui. O que o x ao quadrado tem a ver com o seno?
Quando acontece isso, eu aplico integração por partes. Aí tem um critério, que é o seguinte: o que que eu vou escolher como U e o que que eu vou escolher como DV? Tem várias formas de fazer isso, mas o mais simples possível de se imaginar é pensar o seguinte, ó. Eu tenho que escolher como DV aquele que vai ser fácil de integrar. E tenho que escolher como U aquele que vai simplificar quando derivar. Eu vou escrever isso aqui porque isso talvez seja difícil de encontrar, não sei. Então, ó, escolhemos U igual a x ao quadrado porque porque du, aliás, a derivada, né, é mais simples do que U, certo? Então, pelo fato de ser mais simples do que U, na fórmula aparece du, que vai ser 2x dx. Então, eu simplifiquei a integral. Não é mais x ao quadrado, caiu. Caiu para isso aqui, x ao quadrado dx, certo? E a gente escolhe dv, colocar só assim, e dv igual a seno x dx, porque é fácil de integrar. Então o critério é esse. Por que é fácil de integrar? Porque a integral de dv, que é o v, que nos interessa para aplicar o método, vai ser a integral do seno de x dx, que é menos cosseno. Por enquanto a gente ignora mesmo a constante de integração. Então esses são os critérios, pessoal. Tá? E com isso a gente já até adiantou o cálculo aqui, porque ó, a integral de x ao quadrado seno x dx vai ser uv menos a integral de v du. Então a gente pode temporariamente escrever a fórmula assim e aí depois fazer. Então u é x ao quadrado, v eu acabei de descobrir que é menos cosseno de x, menos da fórmula integral de v du. V é menos cosseno, du é 2x dx. Então essa integral fica menos x ao quadrado cosseno x. Aqui fica menos com menos mais, o 2 é constante, sai, então fica mais 2 integral de x cosseno x dx. Aí aqui aconteceu uma coisa que, como eu não tinha resolvido esse exemplo ainda, eu não queria que aparecesse ainda isso aqui, né? Mas fazer o quê? A gente vai ter que aplicar a integração por partes de novo para resolver essa outra integral, certo? Então, bem aqui a gente guarda esse resultado, a gente faz uma pausa aqui para resolver essa outra integral aqui. Nós vamos chamar de I. Então, vocês já imaginam que se fosse integral de x à quarta, ou x ao cubo, né? A gente teria que aplicar a integração por partes 4 vezes.
Seria muita sacanagem colocar isso na prova, né? Seria mais sacanagem ainda colocar assim, x ao cubo, depois x à quarta, depois x à quinta, né? Já pensou? Não vou fazer isso não, tá? Mas enfim, uma que tenha que usar duas vezes, talvez eu coloque, não sei. Então eu tenho que resolver isso também por partes. Então vamos lá, vamos chamar isso de I, tenha compaixão. Afasta de mim esse cálice. Então aqui a gente vai de novo definir U, definir DV, tudinho. Então é a mesma coisa, a gente chama isso aqui de U, porque quando derivar ele vai simplificar. Chama isso aqui de DV. Então a gente chamou de U o X. Quando a gente deriva, DU fica igual a DX, né? Depois, o DV igual a cosseno X dx. Aqui quando a gente integra, fica V igual a integral. Eu vou escrever esse aqui mais devagar porque, enfim, a gente chama de dv igual a cosseno x dx. Daí a gente integra. E isso dá o v. Então o v vai ser seno x, que a integral do cosseno é seno, certo? E aí a gente aplica a fórmula da integração por parte, que eu vou repetir ela aqui em cima. Integral de UdV é igual a UV menos a integral de VdU. Quando eu estava aprendendo isso, eu gostei tanto dessa fórmula que eu pensei em fazer uma tatuagem. Graças a Deus eu não fiz. Então, fica assim. Essa integral fica UV menos a integral de VdU. Então, vai ficar, a gente definiu e o V a gente obteve integrando o dV. Então, já tem aqui os dois. U é igual a x, V igual a seno x. Menos da fórmula, tá? Integral de V, que é seno x, du, que é dx. Então, finalmente, aqui ficou uma integral resolvível. Então, vai ficar x seno x menos integral de seno é menos cosseno. Então, fica x seno x mais cosseno de x. E esse é o I. Agora a gente substitui bem aqui, né? E resolve a primeira integral lá, o x ao quadrado seno x dx. Então ficou assim. Integral de x ao quadrado seno de x dx é seno ou é cosseno? Então lá ficou menos x ao quadrado cosseno mais duas vezes aquela integral. Então ficou e essa integral a gente já resolveu ainda agora. Então fica duas vezes integral de x cosseno, que eu escrevi errado. Aqui é cosseno da x seno mais cosseno. Então dá x seno x mais cosseno x. Pronto. Então essa integral fica menos x ao quadrado cosseno x mais 2x seno x mais 2 cosseno x. Certo, pessoal?
Eu não queria ter falado esse exemplo ainda, porque ele envolve duas integrações por parte. Mas, enfim, como isso é comum, acaba sendo importante ter falado logo disso também. Então, só recapitulando, ó, é o seguinte, a gente tem essa integral de x ao quadrado seno x, a gente quer resolver, aí a gente integra por partes, que significa escolher um termo como sendo u e outro como sendo du. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que o u é uma função, tá? E o du é uma diferencial. Então, aliás, o dv é uma diferencial. Então, quando eu escolho o dv, ele tem que incluir o dx junto, certo? Ou em todos os exemplos eu fiz isso. Por quê? Porque eu vou integrar as duas diferenciais. Se tem diferencial de um lado, tem que ter do outro, certo? Então o v fica essa integral de dv e a gente substitui na fórmula. Substituindo na fórmula, a gente percebeu que simplificou, de fato. Que agora não é mais x ao quadrado, é x. Só que apareceu outra integral, aí a gente teve que fazer uma pausa aqui para resolver essa integral também por partes. Aplicamos integração por partes, chegamos no resultado, substituímos aqui de volta. E ficou assim, certo? Vamos ver um exemplo mais simples agora. Professor, Oi. por que que a integral de dv dá v? Não entendi isso daí. É porque é uma integral imediata. É a mesma coisa que integral de... Da v? É, tá perguntando por que não tem constante, é isso? Não, tipo, a integral de dv é a mesma coisa que, não é a mesma coisa que a integral de dv Isso, que dá v. da v? É, porque a derivada de v dá 1. É a mesma coisa que integral de dx igual a x. Ah, eu tô me confundindo aqui, não, deixa pra lá, é isso mesmo. Se eu derivou dos dois lados só para conseguir encontrar aquela. Derivou não, integrou dos dois lados daquela equação para conseguir achar a integral, né, do seno de x, bem lá no começo. É, exatamente. É assim que a gente E tem que daí é fazer. só Tem o que... pulo do gato, né? Uhum. É, talvez esteja confuso porque eu não falei de integrar dos dois lados até agora, né? Eu só comentei isso rápido lá naquele exemplo de cinemática que eu falei, mas eu acho que não foi a hora certa. E, Acho que eu não fiz essa parte da aula. pois é. Professor, Diga. o senhor poderia fazer um exemplo envolvendo aquelas funções trigonométricas que são mais enjoadinhas, tipo arcosseno, arcotangente? Posso? Eu posso, eu não sei se eu sei fazer envolvendo isso. Envolvendo arcosseno. Ah, tem que procurar no livro aqui, peraí. Integração por parte envolvendo arcosseno. Caramba. Desculpa, é porque às vezes cai, né? Aí eu fico sem base para procurar. Mas se eu não for botar na lista, não tem problema. Não precisa se desculpar, não. Eu tenho obrigação de saber. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é outra coisa, é antes. Quer dizer, eu tenho obrigação de saber algumas. Olha só, essa aqui tá bem interessante, né? Essa 16 aqui. Aprovo. Vamos, de... Bom, vamos deixar ela para daqui a pouco. Aqui, bastante zoom, que aí fica mais engraçado. Vamos deixar ela para daqui a pouco, porque vamos por partes, né? Tá? Então, todo professor tem que fazer piada sem graça, é uma regra. Tem até um treinamento para isso.
ou pior. Tá? Então, vocês vão se acostumar com isso aqui, só fazer muito exemplo, que vocês vão memorizando e tal. Tá? Não precisa ficar com medo. Isso aqui é aprendível, dá para aprender. Tá? E vocês conseguem sim. Então, vamos fazer a integral do logaritmo natural de x dx. Essa aqui é uma que já não é tão... Não se encaixa tanto naquilo que eu falei antes, né? Tem duas coisas muito diferentes. Aqui tem uma coisa só. Como é que a gente usa integração por parte para resolver isso? Isso é um exemplo clássico. Acho que todo livro de cálculo deve ter esse exemplo. Todos que eu já vi. Porque a gente sabe que a integral de 1 sobre x dá o log, né? Mas a gente quer saber também o que dá a integral dele, né? A gente tem esse tipo de curiosidade. E a gente sabe que a derivada do log é 1 sobre x, então ela muda quando deriva. Então a gente vai usar isso para integrar por partes. Eu nunca ia pensar nisso, mas como já tem em todos os livros, a ideia é chamar isso aqui de u e isso aqui de dv. Tá? Então, chamando log natural de x de u, a derivada dele fica du igual a 1 sobre x dx, né? Por quê? Porque fica a derivada vezes o dx, sempre assim. Depois, se o dv é dx, e eu integrar dos dois lados, eu vou descobrir que v é igual a x. A menos de uma constante que é irrelevante, porque na verdade eu poderia muito bem chegar e dizer que eu vou definir u igual a isso e v igual a isso, e ter derivado para chegar aqui. Né? É uma malandragenzinha aí de cálculo. Tá? Então, com essas mudanças, vou repetir. A gente escolhe u igual a log natural de x, dv igual a dx. Vamos aplicar a integração por partes. Então, a gente pega o u, que a gente definiu o u, e deriva. E com isso a gente obtém a diferencial du, que vai ser a derivada de u, isso aqui é a derivada de u, vezes o dx, tá? Beleza. E a gente pega o dv e integra. Aí fica a integral de dv igual a integral de dx, integra dos dois lados, tá? Então isso aqui é v e isso aqui é x. Então v é igual a x, certo? Muito bem. Fazendo isso, essa integral vai ficar... Ela é a integral de u dv, né? Essa é a integral do log. Vai ser u v menos a integral de v du. O v significa x log natural de x. É bom evitar escrever isso desse jeito, tá? Eu estou falando porque quando é assim é bom colocar entre parênteses. Teve algumas coisas na lista que eu tive que descontar ponto porque estava escrito tipo assim. Era isso aqui vezes isso aqui, e aí a pessoa não escreveu o parêntese e ficou assim. Aí eu tive que descontar uma pontuaçãozinha porque é outra coisa, isso aqui não é a mesma coisa. Porque como aqui tem um produto, tem uma ambiguidade tripla aqui. Isso significa isso aqui, ou significa isso aqui. Então tem uma ambiguidade tripla aqui. Então aqui eu vou multiplicar u por v. Então é melhor escrever x log de x do que escrever log de x vezes x. Que aí não precisa escrever parênteses. Caramba, depois dessa tosse minha voz melhorou 100%.
menos a integral de v, que agora é x. Olha que coisa incrível que vai acontecer aqui. V da x, V da fórmula aqui, resulta igual a x. Né? Ele é igual a x. dv, aliás, du, também da fórmula, é igual a 1 sobre x dx. Olha só, não podia ser mais fácil, né? Vai cortar aqui e aqui. E aí essa integral fica x log natural de x menos a integral de dx, que dá o próprio x, mais c. Pois é, se tá fácil, então tem algo errado, né? Mas essa daqui não, essa daqui tá certa, porque de vez em quando a gente tem sorte. Então, a integral do log natural de x dx é igual a x log natural de x menos x. Certo? Mais uma constante. Antes que eu perca ponto aqui. Nunca foi sorte. Muito bem. Deu para entender esse exemplo aí, pessoal? Ficou melhor a situação? Alguma dúvida? Deu para clarear agora aí. Melhorou, melhorou. Pode crer. Ok. Mas se houver dúvida, alguém quiser perguntar, fique à vontade. Certo? Então, esse foi o nosso terceiro exemplo. Vamos ver mais um aqui. Esse exemplo aqui eu não sei se é uma boa ideia. Deixa eu pensar em alguma coisa. Porque integração por partes, às vezes, ela fica uma coisa imensa. Deixa eu só pensar aqui. Ah, já sei. Não. É, acho que eu vou dar uma colada aqui no livro. Porque eu tenho medo de pegar um exemplo muito difícil, que a integral ela engana a gente. A gente acha que vai ser fácil e não vai. Ah, substituição, tá. Ué? Ah, tá aqui. Tava olhando o lugar errado. Integral de seno ao cubo. Exemplo interessante. Ah, esse exemplo aqui tá legal. Talvez tenha um melhor. Ah, tá aqui. Variações desse que a gente já fez. Ó. Pode ser. Então, por exemplo, integral de x vezes seno de 5x. Pode ser interessante. Mas está muito parecido ainda. Medo. Tem umas integrais que parecem fáceis e são muito difíceis. Mas tudo bem. E elevado a x cosseno de x sobre 2. Vamos fazer algo assim. Integral de t e elevado a 4t. Vamos ver essa. É bom a gente ir tranquilo, né? Tenho que me controlar para não ficar falando de memes toda hora. Então, por exemplo, esse exemplo que está lá no livro, integral de t e elevado a 4t dt. Vamos fazer por parte. A lógica da integral não entendi. Como assim? Para que serve a integral, é isso? A aplicação dela? Ah, tá. Olha, para quase tudo. Quase tudo. Porque qualquer distribuição contínua de qualquer coisa na física envolve integração. Por exemplo,
A gente estuda a lei de Coulomb no ensino médio, né? Assim, tem uma carga Q1 aqui, uma carga Q2, aí a força vai ser constante, vezes o produto das cargas dividido aqui pela distância ao quadrado, né? Mas o que acontece, por exemplo, se tu tiver uma esfera aqui e depositar carga nela, carga elétrica, né? Nessa esfera perfeita que eu desenhei aqui. Qual vai ser a força elétrica que uma outra partícula aqui fora vai sentir? Para te calcular essa força envolve uma integração, porque tem uma distribuição de carga que está continuamente distribuída na esfera. Então, tudo que sai do discreto para o contínuo, ou seja, que sai de pontos para linhas, superfícies e volumes, tudo que sai para coisas contínuas, seja uma dimensão, duas, ou três, ou até mesmo quatro dimensões, como é o caso da relatividade geral, tudo vai envolver integração. Então, para te saber, por exemplo, a distância percorrida por uma partícula na vizinhança de um buraco negro aqui, que está espiralando num buraco negro, que nesse caso eu desenhei branco, mas seria o contrário. Também é uma integral, porque isso vai ser uma linha curva. Então, integral é para tudo, basicamente, que é contínuo, que envolve... A gente vai ver hoje porque, quando discutir integral definida. E também para resolver equações diferenciais, basicamente. Então, na física, a aplicação é ridiculamente grande. Eu diria que, em termos de graduação e disciplinas, ela precisa muito... Isso que a gente está fazendo precisa bastante em mecânica clássica 1, métodos 1, talvez, e a integral definida que a gente vai ver depois, eu diria que precisa muito em física estatística 2, principalmente. Física estatística 1 e 2. Precisa muito. Aliás, acho que física estatística 1 é mais termodinâmica e não precisa tanto, mas estatística 2, quem quiser fazer bacharelado, parece bastante integral porque elas vão dar probabilidades de coisas distribuídas continuamente. Lá no cálculo A, depois da aula de hoje, e dessas outras, né? Eu ia sugerir vocês lerem um capítulo que tem lá que é só de aplicações. Outro exemplo de aplicação da integral é no trabalho, no cálculo da energia também. Energia potencial. Tipo, a gente estuda no ensino médio que a energia potencial é mGh, né? Energia potencial gravitacional aqui de um corpo, mas só que isso só vale na vizinhança da Terra. Se a gente se afasta, a energia potencial, na verdade, ela é... Não tenho certeza sobre esse sinal, mas eu acho que é menos G, M, zão Mzinho sobre R. E aí, para te saber, por exemplo, a velocidade de escape da Terra, a velocidade orbital, esse tipo de coisa, precisa usar conservação de energia e tal, mas enfim. Se tu quiser saber a diferença de energia daqui para cá, envolve uma integral. E se tu quiser saber, por exemplo, mostrar que num caminho fechado a energia se conserva, isso envolve uma integral que está zero. Enfim, é muita coisa. Talvez eu devesse ter falado menos, porque eu estou enchendo o saco já. Então vou parar. Mas enfim, tem muita aplicação. Basicamente ela serve para calcular área, volume, comprimento e grandezas físicas que se distribuem em linhas, superfícies e volumes. Basicamente isso. Distribuições contínuas, como a gente fala. É isso. Basicamente. Exatamente, é. Mas é porque essa é a parte mais difícil. Aí, para aplicar, a gente tem que saber isso aqui primeiro. É tipo, sei lá, ler o livrinho da autoescola antes de dirigir, entendeu? Tem que conhecer as placas, as leis de trânsito e tal.
Porque quando tu for dirigir, tu vai reconhecer na hora. Ou não, né? Comprar carteira aí, danou-se. É, GTA, pode crer. Tá bom. Então vamos ver mais esse exemplo aqui, aí a gente vai para outra parte. Talvez eu discuta outros exemplos na outra aula, porque a integração por parte é interessante e importantíssimo, mas vamos ver só mais um por enquanto. Só esse aqui. Certo? Então, aqui é bem parecido com o que a gente já viu, então a gente define aqui U, né? Fiz errado, e aqui o dv. Por que esse é U? Porque quando eu derivar o t, vai simplificar, vai ficar só dt. Né? Então, se a gente definir U igual a t e dv igual a e elevado a t dt, quando a gente deriva o U, a diferencial fica du igual a dt. E quando a gente integra aqui o dv, né, o v vai ser a integral de dv, que vai ser a integral de e elevado a t dt, que dá e elevado a t. Esse vai ser o v. Então, eu vejo que a integral de v du ficou mais simples, porque vai ser esse vezes esse, v du. Então, vai ficar exponencial, tá? Então, essa integral de t elevado a 4t, ela vai ser a integral de u dv, né? Que vai ser igual a uv menos a integral de v du. E aí, uv vai ficar t vezes e elevado a... Fiz besteira, né? Aqui não é t. Aqui é 4t. Então, quando a gente integra, fica a integral de e elevado a 4t, que dá 1/4 de e elevado a 4t. Eu sei disso porque quando eu derivar o 4 vai cair, vai cortar, então é isso. Então, essa é a diferença em relação ao exemplo que a gente já fez. Ó. Tive que fazer essa integral aqui que envolve uma substituição, uma mudança de variável. Aí já ficou uma estrelinha mais trabalhosa, né? Para poder chegar aqui, no V. Então, fica o V vai ficar t sobre 4, e elevado a 4t, menos da fórmula, bem aqui, integral de V, que é isso aqui, vezes du, que é dt. Então, isso ficou t sobre 4, e elevado a 4t, menos 1/4, integral de e elevado a 4t dt. Essa integral a gente já calculou ali em cima, e ela dá isso aqui, né? Então, fica t sobre 4 elevado a 4t, menos 1/4, vezes o resultado da integral, que é 1/4 e a 4t. Aí, botando e elevado a 4t sobre 4 em evidência, só para simplificar, vai ficar t menos 1/4. Aqui. Mais uma constante. Certo, pessoal? Então, por enquanto, eu vou fazer só esses exemplos. Aí, a gente faz mais um pouco amanhã e fala de outro assunto também. E aí, agora eu queria falar sobre uma outra coisa. Tá bom? Então, ficou alguma dúvida em relação a esse exemplo aí? Alguma coisa? Seria bom, pessoal, vocês irem acompanhando pelo livro. Qualquer livro, basicamente, que vocês se deem bem. Daqueles lá da lista, né, que eu falei no início da disciplina. Daquele plano de curso que foi seguido à risca, né, principalmente nas datas. Certo? Mas as referências estão lá. E pega o livro que tu te sentir melhor, mais à vontade, mais
que seja mais compreensível. Eu uso muito esse cálculo lá porque eu usei ele 11 anos atrás, quando eu estava estudando isso. E, para mim, naquela situação onde eu estava, foi bem confortável. Eu comprei ele, achei ele não fácil, né? Fácil não é, mas eu achei ele, digamos assim, trabalhável, né? Bem simples, direto, sem muita enrolação. E explicava mais ou menos bem, né? Pode crer, realmente, dá para ler sim. Já o Guidoriz eu já achava um pouquinho incompreensível. Ah, tu usa o Enton, legal. É bom ter várias referências por isso, né? Isso também é uma dica para vocês quando forem dar aula, né? Saber que cada estudante faz do seu jeito. Enfim. Muito bem. O que eu estou fazendo? 4 vem antes do 3. Jesus. Tá. Então, nessa segunda parte da aula, nós vamos fazer uma pergunta, que é essa. Como calcular a área sobre uma curva? Lembram lá da primeira aula, 6 anos atrás, lá em março, que eu falei que a integral servia para calcular a área? Pois é. Uma coisa tem a ver com a outra, é isso que a gente vai ver, certo? E a pergunta central é essa, porque calcular a área sobre retas a gente sabe. É só dividir tudo em retângulo e triângulo que tem fórmula para isso. Pois é. Tomara, né? Então o problema é esse, ó. A gente tem uma função, não é qualquer função. A gente vai começar aqui falando uma função contínua, tá? Então essa é uma função contínua definida no intervalo compacto que a gente chama. Esse intervalo aqui, desse tipo, fechado e limitado, ou seja, que não tem infinito, a gente chama isso de intervalo compacto. Compacto significa que ele é limitado e fechado nesse contexto aqui. Os conjuntos compactos são os preferidos dos matemáticos e das matemáticas, porque tudo funciona melhor neles. E esse aqui é um exemplo disso, quer dizer, a gente vai considerar uma função que está definida nesse intervalo compacto, AB, e essa função é contínua. Tá? E aí depois a gente pode generalizar isso para uma função que tem uma descontinuidade, assim, por exemplo, desse tipo salto. E a gente vai saber calcular também essa área aqui, quando tiver um salto. Depois a gente pode generalizar isso para o infinito. Então, calcular, por exemplo, aqui na 1 sobre x, a gente pode x ao quadrado, a gente pode se perguntar quanto vale essa área daqui até o infinito, certo? Mas inicialmente a gente se limita a uma função contínua definida no intervalo compacto, tá? E onde A e B são esses limites de integração, e a nossa pergunta é quanto vale essa área que está entre o eixo x e o gráfico da função e essas retas verticais A e B aqui, certo? Então essa é a nossa pergunta. Quanto vale essa área azul entre o gráfico da função, o eixo x e essas retas verticais A e B? Uma ideia, que é a ideia na verdade, é separar isso tudo em pedaços. Então a ideia é pegar essa área e separar em pedaços, o que o ponto de partida é, na verdade, separar aqui o intervalo, que é o domínio da função aqui, em pedaços, certo? Essa é a ideia inicial. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso por aproximações sucessivas, tá? Então, a gente pega esse intervalo e a gente vai aproximar, porque bem aqui está tudo curvo, mas a gente não sabe calcular curva, a área de curva ainda. Então não faz sentido esse desenho, na verdade. A gente tem que aproximar por retângulos. Ou outra coisa que a gente saiba calcular. O mais comum são retângulos.
É o que a gente usa aqui. Então, o que a gente faz é o seguinte, pega esse intervalo, divide ele em subintervalos, bem aqui, ó. Então, tem esse intervalo fechado bem aqui, de A a B. Aí eu vou já falar melhor sobre isso, mas isso que a gente fez aqui se chama partição, tá? Então, separar ele aqui em pedaços significa particionar o intervalo. E aí eu dou um jeito de aproximar essa área que seria essa aqui, ó, né? Essa aqui, perfeita, que eu desenhei, né? Por um retângulo. Então, a gente aproxima ela por esse retângulo bem aqui. Depois, esse outro pedaço, a gente aproxima por esse outro retângulo aqui, certo? E esse outro pedaço por esse outro retângulo, e assim por diante, até que a gente consiga varrer essa área toda, tá? E olha que interessante. Quanto menores forem esses retângulos, melhor vai ser a aproximação. Então, a gente começa com uma aproximação bem grosseira. Depois, se a gente particiona o intervalo em intervalinhos menores, os retângulos aqui vão ser mais estreitos, tá? E eles vão aproximar melhor a área dessa curva. E se a gente faz os retângulos serem ainda menores, essa terceira figura aqui já dá até um ânimo, né? Porque visualmente é quase indistinguível os retângulos da curva, tá? Então, é isso aqui que, por exemplo, o computador faz, porque o computador ele não tem infinito dentro dele. O computador só é capaz de executar uma quantidade finita de processos, né? Então, o que ele faz é calcular isso aqui de fato, uma aproximação. Só que tão boa que já para a gente já serve, certo? Mas não é isso que a gente vai fazer. O nome disso é integração numérica. O que a gente vai fazer é a integração mesmo, teórica, né? Que é exata quando é possível calcular exatamente. E o computador faz isso de maneira aproximada, tá? E no limite, a gente tem a tal da área. Então, o que a gente vai fazer é separar o intervalo em partições. Aliás, a gente vai particionar o intervalo que é o domínio AB. E depois a gente vai dar um jeito de definir um limite que faça com que esses retângulos fiquem cada vez mais estreitos. O que significa ir passando sucessivamente de uma partição para outra mais refinada. A palavra exata é essa, refinada. Né? Quando a gente passa dessa partição aqui para cá, dessa partição aqui para essa, a gente está passando de uma partição mais grosseira para uma mais refinada. E cada vez que a gente faz isso, a gente aproxima melhor. E a gente vai ver um teorema que diz para a gente que a gente não precisa nunca fazer isso aqui de verdade. Porque o limite disso, que é esse, pode ser calculado com uma fórmula, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é dar uma ideia de como funciona esse processo, definir esse limite e depois dar uma fórmula para calcular esse limite, certo? E é nessa fórmula que vai entrar a primitiva que a gente estava estudando. Beleza? Ok. Agora a gente precisa transformar isso que a gente conversou em matemática. Caiu? O João perguntou aqui se caiu, vocês estão... Não? Deve ser a tua conexão, né? O pessoal tá falando que não tá, deve ser a tua conexão aí, João. Mas vê essa parte depois que é importante. Se ficar ruim aí. Tá, então a gente precisa quantificar essa ideia, porque a gente está falando qualitativamente, né? E para isso a gente precisa definir alguns conceitos. Primeiro é esse que eu já mencionei, que é da partição. Uma partição é uma separação do intervalo em subintervalos menores, tá? Então a gente tem aqui
um intervalo AB compacto, uma partição desse intervalo, isso aqui é mais discutido em detalhe, mais em análise. Eu vou dar só uma ideia bacana, né, para vocês, mas não vou, enfim, falar do jeito que está lá, porque seria desnecessário agora. Mas uma partição desse intervalo, ele é algo que faz isso aqui, ó. É assim. Na verdade, a partição é um subconjunto. Qualquer subconjunto de AB finito é uma partição. Mas não precisa ir tão longe. Então, uma partição ele faz isso aqui, ó. Por exemplo, pego o AB e eu vou encher de número aqui dentro, organizando eles em ordem crescente. Então, aqui depois do A vai ter um x1, depois vai ter um x2, um x3, e aí eu vou enxertando o número aqui até chegar no xn, que é o B. Vou considerar o A como sendo meu x0. Então, eu vou dividir um intervalo em n subintervalos. Quanto vale n? Depende da partição. Então, quais vão ser esses subintervalos? Vai ser de A até x1. Então, eu vou escrever ele como uma união. De A até x1, depois de x1 até x2, e assim por diante, até chegar no último, que é de xn menos 1 até b, que é o xn. Então, isso daqui é um particionamento do intervalo. É um particionamento. Um só. Isso daqui seria uma partição genérica. Eu estou tirando essas imagens do livro do Anton, tá? Por exemplo, vou ver um exemplo aqui. Vou apagar aqui. Vou ver um exemplo, porque isso é meio abstrato, né? A gente está falando de um conjunto genérico que a gente vai particionar de um jeito genérico, e isso é genericamente abstrato. Então, vou ver um exemplo aqui. Tá. Então, por exemplo, vamos considerar esse intervalo bem aqui, de 1 a 10. Vamos particionar esse intervalo. Então, a gente pode ter uma partição P1, que vai fazer isso aqui com ele, ó. Eu vou considerar de 1 a 2, depois de 2 a 6, depois de 6 a 6,5, depois até 9, depois até 10. Por quê? Porque eu quero. Porque é uma partição e é só um exemplo. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma partição mais refinada, P2, se eu pegar essa daqui e colocar mais valores do que tinha na anterior, mantendo os da anterior. Então, por exemplo, se for de 1 a 2, depois de 2 a 4, depois de 4 a 6, depois de 6 a 6,5, depois de 6,5 a 8, para daí chegar em 9 e chegar em 10, eu vou ter uma partição mais refinada. Então, essa partição aqui, P1, ela vai dar uma aproximação lá da integral, e essa P2 vai dar uma aproximação melhor, certo? Porque o que a gente está fazendo aqui é isso, ó. É passar desse gráfico daqui, da esquerda, para o gráfico do centro. Está refinando a partição, certo? Beleza. Pois é, esses são dois exemplos. Cada intervalo desse admite infinitas partições. Então, por exemplo, poderia pegar uma outra partição P3 que não tem muito a ver com essas, que faria isso aqui com o intervalo. Vai de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Eu vou pular alguns porque, né? Até chegar em 10, de 1 em 1.
Ou eu poderia ter uma partição P4 aqui, que fosse de 1 até 1,1, depois 1,2, 1,3, e eu vou varrendo assim de 0,1 em 0,1 até chegar em 10. Isso aqui é uma coisa que quem usa algum programa né, de computador básico, assim, tipo MATLAB, Wolfram, Maxima, matemática, dá para fazer isso aqui, do jeito que eu vou falar daqui a pouco, para fazer uma aproximação da integral. Não precisa, porque geralmente esses programas já têm pacotes, né, para calcular a integral numérica, mas ludicamente é bacana de fazer essas aproximações também para si, né? E, enfim, são infinitas. Infinitas partições possíveis, certo? Bom dia, Jefferson. Aí o que a gente vai fazer agora, ó, é que tem várias maneiras de aproximar essa área, né? Várias maneiras. No limite, todas elas vão dar o mesmo resultado. Então, como no limite todas elas vão dar o mesmo resultado, o que a gente vai fazer é escolher bem aqui um ponto que a gente vai chamar de ponto destacado, que eu vou chamar assim, x1 estrela. E vou escolher um x2 estrela bem aqui, que pode ser o A, pode ser o x1, ou pode ser qualquer ponto aqui, certo? Então, se eu pegar o A, o retângulo vai ser esse. Se o meu x1 estrela for o A, vai ser esse retângulo aqui. E essa vai ser a área que vai aproximar. Se eu pegar como x1 estrela o x1, aí essa área do primeiro retângulo vai ser essa, ó, certo? Então, ela vai sobrar. Viram que na primeira faltou e na segunda sobrou área, né? Pois é, as duas são aproximadas. Então, a gente pode pegar qualquer um, pode ser um aqui do meio, como x1 estrela, que vai ser meu ponto destacado. E aí o f de x dele vai ser onde eu vou parar. Então, vai ser aqui no f de x1 estrela. E aí eu vou montar um retângulo bem aqui. E essa vai ser minha primeira aproximação da área. Depois eu vou pegar um x2 estrela bem aqui, um ponto destacado. Supondo que eu tenha coordenação motora, no caso, né? É importante ter coordenação motora aqui. Quem não tem, sinto muito. Aí aqui, ó, outro retângulo, certo? E assim por diante. Se eu fosse pegar um bem aqui, por exemplo, que seria o meu xn estrela, é sempre um número maior do que tá antes, né? Então, ó, ele vai bater bem aqui na curva e bem aqui vai estar o f de xn estrela. E a minha aproximação agora seria esse retângulo bem aqui. Certo, pessoal? Então é assim que a gente vai construindo essa aproximação. Aqui já está feito. Já tem aí um exemplo, por exemplo. Então esses pontos eles são chamados de pontos destacados, que são os pontos que a gente vai usar para aproximar a integral, que vai ser o x1 destacado, ou seja, estrela, x2, e assim por diante até chegar no último dessa partição que está dividida em n intervalos. Então quem é n? Você que diz quando for aproximar. Certo? Então a gente faz isso. Nesse ponto aqui, AX1, a gente vai escolher. Não, quando a gente diz de destacado, quer dizer que para o primeiro intervalo aqui da partição, a gente vai escolher um ponto qualquer. Destacado é só o nome, entendeu? Não sei se eu entendi tua pergunta. Se quiser explicar melhor, acho que eu não consigo entender. Ah, entendeu? Tá bom. Não é que eu não queira falar, é que eu não entendi mesmo.
tá? Beleza. Então a gente vai fazendo isso. Ó. Se a gente particionou o intervalo aqui, em cada partiçãozinha, em cada subintervalo, a gente tem que escolher um ponto para fazer a aproximação. Foi isso que o livro fez. Ó. Nesse caso, ele escolheu o x1 estrela bem aqui, aí fez essa aproximação desse retângulo. E assim a gente vai. Então, no fundo, o que a gente vai obter é... Ah, tá, vamos ver um exemplo, né? Por exemplo, fiz um exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse esse intervalo bem aqui, de 1 a 10, que eu mencionei antes, se eu pegasse uma partição P1, exatamente, eu me expressei mal, devia ter dito isso. O ponto destacado é o valor de x, que vai dar, o valor dele, o f dele, vai dar a altura do retângulo, certo? Então, como esse retângulo e a curva sempre vão ter esse ponto em comum, a área vai estar aproximada. Dá aproximadamente a área certa. A ideia é essa. Então, se eu pegar uma partição assim, e eu fizer essa partição aqui de 1 a 3, depois de 3 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, né? Então, esse aqui seria o x1, esse aqui seria o x2, esse o x3 e esse aqui o x4, que é o xn, que também é o b, é tudo a mesma coisa, e esse aqui seria o a. Aí eu vou escolher pontos destacados, então eu escolho aleatoriamente. Dependendo do critério, vai dar um tipo de aproximação diferente, mas se eu escolher aleatoriamente, por exemplo, aqui o 2 seria o meu x1 estrela. Depois aqui o 4 seria o x2 estrela, o 4. Depois aqui o 7, tá mais para cá, né? Seria o x3 estrela, seria 7. E aqui, poderia escolher 9, seria o x4 estrela, 9. Certo? E aí eu vou aproximar a área dessa curva bem aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular o f de x dela bem aqui, que vai dar esse. Não deu um contraste legal aqui, né? Bom. Então eu vou pegar aqui, vou calcular bem aqui o f de x1 estrela. Bem aqui, f de x2 estrela. Essa curva não tá legal. Devia ser algo mais... Enfim, tá tudo muito próximo aqui. Espero que vocês estejam entendendo. E aqui, o x3 estrela. Vai dar o f de x3 estrela bem ali. E depois o x4 aqui. Então, isso vai me dar retângulos. Bom, vai dar esses retângulos aqui. Tá, tem essa altura. Aí eu vou juntar aqui, assim. E vou ter o primeiro retângulo. Depois o segundo vai ter essa altura. E vai até o 6 aqui, porque ele é o destacado desse intervalo. Depois, nesse outro intervalo, vai ter essa altura aqui. Tá? E no último, essa altura bem aqui. Então, esses retângulos laranja é que vão dar essa aproximação. E essa aproximação, ela vai ser a área desse retângulo. Mas o que é a área desse retângulo? É x1 menos a, que é o que eu vou chamar de delta x1, vezes a altura, que é f de x1 estrela. Então, vai ser f de x1 estrela vezes delta x1, mais os outros termos. Então, vai ser f de x2 estrela, delta x2, e assim por diante até o último, que são 4. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui não é exatamente toda essa soma, mas já que eu comecei a escrever, eu tenho que terminar, né? Então, deixa eu só reescrever aqui. Enfim, não vou introduzir essa anotação agora ainda, mas eu só queria dizer o seguinte, ó, essa aproximação vai ser
base vezes a altura. Então vai ser essa base que é 2 vezes a altura. Olha só quanto é a altura. É o valor do ponto destacado, né? Porque eu escolhi assim. Depois aqui, base vezes a altura. Então vai ser 6 menos 3. Vezes a altura, que agora vai ser f de x2 estrela. Depois, base vezes a altura. A base é isso aqui, que é 2. Vezes a altura que eu escolhi como a altura desse ponto destacado aqui, que vai ser f de x3 estrela. Depois, base vezes a altura de novo, que vai ser 2 de novo, vezes f de x4 estrela. Então, essa é uma aproximação. O que a gente vai calcular com a integral, essas parcelas lembram uma diferencial realmente. Então, o que a gente vai calcular com a integral é o limite de todas as possibilidades de particionamento desse intervalo, de todas as aproximações possíveis. A integral vai ser o resultado de todas as aproximações possíveis. Todas as aproximações possíveis e imagináveis tendem ao valor da integral. É isso que a gente vai fazer. Então, para isso a gente vai definir a chamada soma de rima. Que foi o que a gente fez. Isso aqui embaixo é uma soma de rima. É a soma das áreas dos retângulos. Só que se a gente faz isso para uma função genérica, vai ficar escrito de um jeito genérico. Então, quando a gente pega um ponto destacado ali, ó, esse x1 estrela, ele vai bater bem aqui, né? Então, aqui vai ser f de x1 estrela, vai ser o valor da função aqui. A altura do outro vai ser mais ou menos aqui, né? Vai ser f de x2 estrela. E assim por diante, né? Depois a altura desse terceiro, quase igual a do primeiro aqui. Aí a do quarto, mais ou menos aqui. Do quinto. E do sexto, mais ou menos por aqui. Tá? Então a gente vai somar a área de todos esses retângulos em relação à partição P. Então, sendo aqui P essa partição, a gente vai ter uma soma de rima relativa a essa partição. Então, vai ter uma soma que a gente vai escrever assim, S de P. Vai ser a área dos retângulos, soma das áreas dos retângulos, construídos a partir da partição P. Certo? E esse S de P é o que a gente chama de soma de rima. É relativo a essa partição P, certo? Então, essa soma, ela vai ser a área do primeiro retângulo, mais a área do segundo, mais a área do terceiro, e assim por diante. Até o último. Até a área do enésimo retângulo. E o que é a fórmula da área do retângulo? É base vezes altura, né? Mas a base deles vai ser x1, xi menos xi menos 1. E a altura vai ser f de xi estrela. Talvez esteja um pouco abstrato escrever assim, então vamos ver um de cada vez. Por exemplo, a área do primeiro retângulo vai ser a base, que é x1 menos a, vezes a altura, que vai ser essa altura aqui, f de x1 estrela. Depois, a área do segundo retângulo vai ser x2 menos x1, vezes f de x2 estrela, e assim por diante. Então, no fim das contas, a gente vai ter depois a área do terceiro retângulo, vai ser x3 menos x2 vezes a f de x3 estrela e assim por diante.
área do n-1 vai ser xn-1 menos xn-2 f de xn-1 estrela. E no último vai ser b, que é o xn, né? Menos xn-1 f de xn estrela. Então, a soma de Riemann que vai dar a aproximação da área, ela vai ser o somatório de f de xi estrela vezes xi menos xi menos 1. Essa daqui é a soma de Riemann, de igual a 1 até n. E essa soma é uma aproximação da área embaixo dessa curva, certo? Esse negócio aqui a gente chama de ΔXi. Então a gente pode reescrever isso assim. ΔX1 é x1 menos a, ΔX2 é x2 menos x1, e assim por diante, certo? Até que o ΔXn vai ser b menos xn menos 1. Então essa soma de Riemann a gente pode escrever relativa a essa partição P como sendo a soma de igual a 1 até n de f de xi estrela ΔXi. Essa daqui é as fórmulas da soma de Riemann. Agora o que vai acontecer é que no limite a gente pode tomar várias partições cada vez mais refinadas. Pois é, o P é a partição, então para cada aproximação vai ser uma partição diferente. Então fazer uma aproximação melhor significa pegar uma partição mais refinada. É isso que eu estou querendo dizer. Então aqui, tomando partições cada vez mais refinadas, significa que eu vou sair da partição P e vou para outra. Uma outra melhor, que eu vou chamar de P também, porque não tem tanta letra assim no alfabeto, né? Certo? Então, tomando partições cada vez mais refinadas, a aproximação fica cada vez melhor. É verdade, né? A aproximação entre a soma de Riemann e a área, que eu vou chamar de A, fica cada vez melhor. Certo? Então, ela vai ser perfeita no limite. Mas o limite de quê? É o limite quando o tamanho dos subintervalos de cada partição diminui para zero, tende a zero. Então é o limite quando todos os ΔXi tendem a zero, que é o comprimento dos intervalos. E isso tender a zero significa pegar partições cada vez mais refinadas. Então elas vão dividir o intervalo em subintervalos cada vez menores. E o limite disso, apenas um detalhe, para dizer que ΔXi tende a zero, é suficiente que o maior de todos eles tenda a zero.
Ou seja, é suficiente que o máximo ΔXi tenda a zero. O que é o máximo ΔXi? Por exemplo, aqui. Nesse exemplo aqui que eu dei, ó, o ΔXi de maior tamanho é o 3, que é a distância bem aqui entre o x1 e o x2. Então, nesse exemplo, no exemplo anterior, por exemplo, vou colocar assim entre parênteses. No exemplo anterior, o máximo ΔXi era 3, que era o ΔX2, né? Ó, era o ΔX2, que é esse bem aqui. Ele valia 3, era o máximo ΔXi. Então, se o maior deles tende a zero, todos os outros vão tender a zero também. Certo? Então, no exemplo anterior, o máximo ΔXi é 3, que era o próprio ΔX2. Então, o que a gente vai fazer é a definição de área aqui. Área de quê? De qualquer coisa. Essa fórmula define o que é área, o significado do que é a área definida por uma curva. Que, obviamente, precisa de adaptações para outras situações, mas esse aqui é o ponto central. Então, a definição de área é a seguinte: a área sobre essa curva, né, dessa função f, nesse intervalo AB, vai ser o limite da soma de Riemann. Então, essa área vai ser o limite dessas somas de Riemann P, quando o maior valor possível de intervalos dessa partição tende a zero, que na verdade significa pegar outras partições, que é a mesma coisa que o limite quando o máximo ΔXi tende a zero, de f de xi estrela ΔXi. Tá? Então, essa daqui é a definição de área. Certo? É esse limite. Aí o que acontece? A gente pode demonstrar que para o caso que estamos considerando, que são funções contínuas definidas no intervalo compacto, esse limite está bem definido. Ou seja, esse limite sempre existe. Então, para o que nós estamos estudando, funções contínuas definidas no intervalo limitado fechado, esse limite sempre existe. Sempre vai dar um número. Isso significa que essas funções são integráveis. Tá? Então, o que a gente tem é uma definição que diz o seguinte: quando esse limite existe, dizemos que a função f de A em B em R, de AB em R, é integrável. Tá? E o valor desse limite é chamado a integral definida de f de A até B. Certo? O que é representado por isso aqui. Então, aquele limite que a gente viu, ele é representado assim, ó.
integral de A até B de f de x dx, certo? E essa é a integral definida. Ou seja, tá? Ou seja, a integral definida de A até B de f de x dx é o limite das somas de Riemann. É o limite quando o máximo delta xi tende a zero de f de xi estrela delta xi. É isso daqui que é a integral definida. Certo, pessoal? E aí o que a gente precisa ver agora é como calcular isso, tá? Vocês querem que eu continue ou eu continuo amanhã? Porque já são 11h15. Hã? Pode ser agora, professor, para não perder a linha de raciocínio. É, também foi bastante conteúdo mesmo. Minha cabeça tá explodindo. Às vezes quando a gente está estudando uma coisa assim um pouco nova, é bom a gente parar um pouco para deixar o cérebro sentar um pouco, decantar um pouco, né, do que a gente estudou e retomar depois. Beleza, pessoal? Então, ó, essa daqui é a definição de integral definida. Não se preocupem com esse limite, porque a gente não vai calcular esse limite. A gente vai estudar uma fórmula chamada Teorema Fundamental do Cálculo, que vai relacionar a área com a primitiva, que a gente estava estudando até agora, e aí a gente vai calcular a partir disso. Então, não se espantem. Eu quis falar isso daqui porque eu acho isso sei lá, uma conquista do conhecimento humano. É importante a gente, pelo menos, tentar entender isso uma vez na vida. A gente que é de exatas, né? Então, acho que por hoje a gente fica por aqui. E bom almoço para vocês e até amanhã, então. Tá bom? Tá ok, professor. Acho que é isso. Vou dar uma olhada lá no livro. Uma olhada não, Beleza. Até amanhã, então. até amanhã, professor. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. valeu. Tchau. Qualquer coisa, estamos aí.